Oi pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo dos gêneros textuais. Agora nós vamos estudar a charge, o cartoon e a crônica. São 3 gêneros que sempre caem também na prova do Enem. Então, quem não viu o vídeo passado, dá uma olhadinha lá, tá? Tem gêneros bem importantes na aula anterior. Então vejam só, o gênero crônica. A crônica vem da tipologia narrativa, que é aquela que tem um narrador, tem personagens, lugar, tempo cronológico. Só que a crônica, ela é um texto de origem dos textos jornalísticos. Por quê? Porque a crônica, ela vai sempre estar baseada em algo do nosso cotidiano, algo do nosso dia a dia, que é um fato real, que vai ser escrito com a visão crítica do escritor do texto. Então, trocando em miúdos, resumindo tudo, a crônica vai partir de um fato real e será escrita com pitadas de ficção. Muitas vezes, quando você está lendo uma crônica, você poderá até imaginar que tudo é real que está ali, mas olhando com calma os detalhes, você vai ver que vai haver muito a presença de algumas figuras de linguagens, como a metáfora, como a hipérbole, ok? Então, existem vários tipos de crônicas. Nós temos os mais comuns, a crônica jornalística, que é aquela que parte de um acontecimento importante na vida do povo e é reescrita com uma visão conotativa, pega a parte real e coloca pitadas de ficção. Vamos ter a crônica humorística, que o ideal é fazer humor, a crônica histórica, que vai contar fatos da nossa história com pitadas de ficção, a crônica descritiva, narrativa, dissertativa, poética, lírica. Existem vários tipos de crônicas, são infindáveis. Ou seja, todo texto, pode ser na base de uma poesia, na base de um romance. Romance não, crônica tem que ser curta, perdão. Crônica, uma das características da crônica é que ela tem que ser curta. E o romance, ele tem que ser longo. Essa é a grande diferença, ok? Senão você vai dizer, todo romance que é baseado em um fato real é uma crônica. Não, a crônica tem que ser curta, ok? Crônica curta. Parte de um fato real com pitadas de ficção. Aí veja só, eu trouxe aqui para nós fazermos essa questão do Enem do ano passado, da segunda aplicação. Vocês têm ela aí no material de vocês, vão lá na parte de crônica e pega essa questão para acompanhar, ok? Então vejam, sempre conversando da nossa questão, do enunciado, interpretarmos o enunciado é fundamental para termos sucesso na resolução da questão. Nessa crônica, a repetição de estruturas sintáticas, além de fazer o texto progredir, ainda contribui para a construção de seu sentido. Então veja só, a própria banca, o INEP já nos disse que nós temos aqui uma crônica. E diz que há uma repetição de uma estrutura sintática. O que é uma estrutura sintática? É uma frase, um período, uma fala. Por exemplo, é a vida, é bonita e é bonita. Então esse aí foi uma repetição de uma estrutura sintática. Sempre começando com o verbo ser, é a vida, é bonita e é bonita. Estrutura sintática que foi repetida. Então o Enem nos pergunta, a repetição de uma estrutura sintática no texto, além de fazer o texto progredir, ainda contribui para a construção de seu sentido. Lembrando que o sentido do texto de uma crônica, ele está baseado em algo real com pitadas de ficção. Então essa repetição ela serviu para quê? Para demarcar o diálogo desenvolvido entre o pai e o menino criado na cidade. Ou seja, para fazer a marcação do diálogo, normalmente nós fazemos a marcação de um diálogo através das travessões. Será que no texto nós vamos ter os travessões para mostrar um diálogo? Ok?
ok? Travessões e parágrafos, tá, pessoal? Opondo a cidade sem animais a um sítio habilitado por várias espécies diferentes. Será que a repetição do texto vem com a intenção de fazer uma oposição entre cidade e sítio? Revelando a ansiedade do menino em relação aos bichos que poderia ter em seu sítio? Será que a repetição de palavras, de estruturas que nós vamos ter nesse texto, tem a intenção de mostrar a ansiedade do menino em ter bichos no seu sítio? Em foco os animais como temática central da história narrada nessa prosa ficcional. Olha, prosa, a crônica é uma prosa. Ficção, sim. Pondo em foco os animais como temática central. Vamos ver se os animais são o tema central do texto. Se for, tá de graça a questão. E a letra E, indicando a falta de ânimo do pai, sem maiores perspectivas futuras em relação ao terreno. Será que o pai está desanimado? Vamos ver. Menino de cidade. Papai, você deixa eu ter um cachorro no meu sítio? Deixo. E um porquinho da Índia? E ariranha? E macaco? E 4 cabritos? E 220 pombas? E um boi? E vaca? E rinoceronte? Rinoceronte não pode. Tá bem. Mas cavalo pode, não pode? O sítio é apenas um terreno no estado do Rio, sem maiores perspectivas imediatas. Mas o garoto precisa acreditar no sítio, como outras pessoas precisam acreditar no céu. O céu dele é exatamente o da festa folclórica, a bicharada toda, e ele que nasceu no Rio e vive nesta cidade sem animais. Balé do Pato e outras crônicas. Então, é uma crônica, parte da realidade, toda criança gosta de ter bichos, e tem ficção. A quantidade de bichos que esse menino quer colocar lá no sítio. Ok? Então, primeiro vamos fazer a interpretação desse texto. Nós temos aqui um diálogo, mas o diálogo, ele foi marcado por parágrafos, travessões. As falas estão todas no mesmo parágrafo. Percebem? Então, temos um diálogo, sim, mas que não foi demarcado como manda a gramática. O autor fez uso de uma singularidade, colocou tudo no mesmo parágrafo. E o leitor, ao ler, é que tem que identificar a fala do autor, a fala do pai e a fala do menino. Percebem isso, não é? Então, vamos lá no enunciado da questão. A repetição de estrutura sintática. Qual foi a estrutura sintática que foi repetida? Vejam. Papai, você deixa eu ter um cachorrinho no meu sítio? Deixo. Temos repetição? Não. E o porquinho da Índia? E a ariranha? E macaco? E 4 cabritos? E 220 pombas? E um boi? Temos repetição? Temos. Percebam que a repetição do conectivo e um boi, e um macaco, e uma ariranha, cada i desses aí, percebam que tem o animal e logo depois a interrogação. Dando projeção ao texto, como se fossem novas falas, novos parágrafos. Percebem isso? Então, nós temos aqui a repetição da estrutura sintática, além de fazer o texto progredir, ainda contribuiu para a construção de sentido. De que sentido? Qual foi esse sentido? O menino vem o tempo todo, fazendo pedidos ao pai. O que é que ele quer lá naquele sítio? E esse menino, ele tem o sítio como o quê? Observe o que o narrador diz. O sítio é apenas um terreno no estado do Rio,
sem maiores perspectivas imediatas. Mas o garoto, esse mais é uma ideia adversativa, oposta. Mas o garoto precisa acreditar no sítio. Como outras, ele faz uma comparação, como outras pessoas precisam acreditar no céu. Então, o céu é exatamente a festa folclórica. O que é a festa folclórica que ele diz aí? A festa da bicharada. A bicharada toda e ele que nasceu no Rio e vive nessa cidade sem animais. Então, o menino, toda criança gosta de animais, de bichos. E o menino acredita nesse sítio, com esses animais, essa festa, essa felicidade, como o ser humano adulto tem que acreditar no céu. Então, gente, qual é a nossa questão? A nossa resposta, desculpa. Essa repetição do i, nos ajudou a progredir o texto. Com qual intenção? Para construir qual sentido? Demarcar o diálogo desenvolvido entre o pai e o menino criado na cidade? Será que a intenção é só essa, demarcar o diálogo? Opor a cidade sem animais a um sítio habitado por várias espécies diferentes? Será que era fazer uma oposição? Revelar a ansiedade do menino em relação aos bichos que poderia ter em seu sítio? Normalmente uma criança pede um cachorrinho, um gato, e esse menino pediu N coisas, não foi? Será que estava revelando uma ansiedade? As pessoas ansiosas, elas se contentam com pouco? Pondo em foco os animais como temática, o tema aí será que era os animais? Indicando a falta de ânimo do pai, foi indicada a falta de ânimo do pai? O pai só não deixou ele ter um rinoceronte, mas o resto ele deixou tudo, ele disse que podia. Então qual é a nossa resposta? Exatamente! A nossa resposta justamente vai mostrar a ansiedade do menino em ter animais, em fazer do sítio dele a festa folclórica, como se fosse a festa no céu. Um monte de animais para que ele pudesse conviver com aquilo que ele só vê na TV. Ok? Perfeito, meninos. Agora vamos à charge. A charge, ela parte de notícias, de acontecimentos. Então, aquilo que virou notícia, que é um acontecimento, muitas vezes é feito por um chargista em forma de charge. A charge sempre traz a ideia de uma crítica, ok? Então, observem aqui. Uma outra coisa, gente, a charge, ela é temporal. Ou seja, ela vai sempre retratar algo que está ali em evidência. Com o passar do tempo, essa charge, ela perde o sentido. Porque muitas vezes, aquele acontecimento que foi criticado ou foi ironizado, porque a charge tanto critica como traz ironia, ele poderá ser esquecido. Então eu trouxe aqui uma charge um pouquinho antiga, de uns 3 anos atrás, justamente para mostrar isso a vocês. Observem. Nós temos aqui um recenseador, um agente de saúde, que diz o seguinte: tem algum caso de chikungunya na residência? Lembram que nós tivemos uma epidemia de chikungunya, principalmente aqui no Nordeste? E aí a senhora diz: olhe, o Chico que mora aqui é o meu marido. E que eu saiba, ele não tem caso com ninguém, não. Então veja, essa charge é de 2011. Foi o período que a chikungunya chegou aqui na nossa região. Então vejam só. Aqui nós temos uma crítica justamente à falta de informação, uma doença que maltratou tanto, ainda maltrata, porque é causada pelo mosquito da dengue, muita gente não tem cuidado. Então, vem aquela crítica que apesar do perigo do mosquito, as pessoas ainda são desinformadas. O agente de saúde está lá fazendo uma pesquisa para ver se tem algum caso de chikungunya na família, e a mulher diz que o Chico que mora lá é o marido dela e não tem caso com ninguém. Vejam, é uma crítica à falta de informação do povo. Então, a charge, ela vai se originar sempre de uma notícia de jornal e terá como objetivo fazer uma crítica a um fato ou uma ironia. A um fato, a uma pessoa, ok?
O que é que vai nos interessar na charge? Todas as questões voltadas para o gênero textual charge, elas terão uma dessas características aqui como resposta. A charge ela sempre será curta e sempre terá imagens. Pode ter a linguagem verbal é o que está escrito ou não, mas a imagem é obrigatória. Você deve observar a linguagem verbal e a linguagem não verbal para poder interpretar. Vejam, a forma que essa senhora está vestida, como uma pessoa simples, um lenço na cabeça, uma vassoura na mão, uma pessoa bem simples. Normalmente tem-se a ideia, infelizmente, aquela crítica que as pessoas simples são desinformadas. Então vai mostrando assim, olha a forma que o agente de saúde está vestido, uma roupa branca, de óculos, com uma prancheta, preenchendo os dados que ele está recebendo da senhora. Contextualizá-la no tempo. Como a charge ela é temporal, para que nós possamos interpretá-la, nós temos que contextualizá-la no momento que ela foi feita, ok? Porque senão nós teremos problemas em entender a crítica ou a ironia. Vamos ao cartoon. O cartoon ele se parece muito com a charge. Só que o cartoon, ele é atemporal. O cartoon vai fazer uma crítica ou uma ironia relacionada com um fato importante, mas que ele é atemporal, ou seja, pode passar os anos que aquela crítica vai continuar, ok? Então, também é originário na notícia do jornal, assim como a charge, vai sempre satirizar que é uma crítica, né? Por meio de grafismo ou humor. Características, é sempre constituído com a linguagem não verbal, ou seja, com imagens. Poderá ter linguagem verbal? Pode, mas também sempre a linguagem não verbal, as imagens. Vai associar a linguagem verbal a um desenho expressivo. E esse desenho, normalmente, ele é exagerado, feito de forma caricata, ok? Vamos sempre ter entrelaçado as palavras, as imagens e o sentido que será justamente a crítica. Eu trouxe para vocês aqui um cartoon que, como todo cartoon, é atemporal e vocês vão aí imediatamente me dizer qual é a crítica. Observe, eu tenho aqui um cadeirante que diz, por favor, o senhor poderia me dar uma? A pessoa aqui, se achando bonzinho, olha a auréolazinha na cabeça, tira logo uma cédula e passa para o cadeirante. Então o cadeirante revoltado diz, informação! Qual é a crítica? Exatamente. A crítica é a ideia que toda pessoa que tem uma deficiência, ela passa necessidade, ela pede esmolas. Então, vejam, ele queria simplesmente uma informação. A pessoa vai e dá uma esmolas. A crítica. Isso é atemporal, porque, lamentavelmente, desde muito tempo que essa ideia está fixa na cabeça das pessoas. Vamos agora fazer essa questão do Enem do ano passado, da segunda aplicação. Vocês têm ela aí no material de vocês, tá? Lá onde tem cartoon, vocês encontram. Então, vejam só, como eu sempre digo, vamos ao enunciado da questão. Aqui no enunciado nós temos, no que diz respeito ao uso de recursos expressivos. O que são recursos expressivos? Tudo aquilo que é utilizado para deixar o texto singular, diferente. Por exemplo, uma pontuação colocada de forma diferente é um recurso expressivo. Há pouco tempo, quando nós vimos aquela crônica que o autor colocou a fala das personagens no mesmo parágrafo, nós temos um recurso expressivo. É uma forma de fazer o texto diferente dos outros textos, ok? Então, os recursos expressivos em diferentes linguagens. Quando ele fala diferentes linguagens, nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal.
Por quê? Nós estamos falando de um texto, de um cartoon, que temos aqui a linguagem verbal, o que está escrito, e não verbal, as imagens. Continuando, o cartoon produz humor brincando com. Então veja, nós sabemos que todo cartoon, assim como a charge, tem a intenção de fazer uma crítica. Só que essa crítica, ela pode vir uma crítica com humor, ok? Esse humor, ele vem normalmente de duas formas. Com uma ironia. O que é uma ironia? Quando eu digo uma coisa com a intenção de dizer outra. Ou com uma quebra de expectativa. Então eu tenho aqui uma palavrinha-chave, humor. A resposta para essa questão está centralizada em duas situações. Eu tenho que encontrar aqui uma quebra de expectativa. O que é a quebra de expectativa? Aquilo que eu, leitor, estou esperando do texto e vem outra coisa. Quebra de expectativa. Por exemplo, a menina se arruma toda, faz uma maquiagem bem pesada e aí ela acha que está linda. Vai diante do namorado e ele diz, nossa, você não disse que ia se arrumar? Então houve aí uma quebra de expectativa. O humor é aí. Ou a ironia. A ironia acontece quando você diz uma coisa no sentido de dizer outra. Ok? Então, como falou em humor, nossa resposta vai estar centralizada nisto, em quebra de expectativa ou ironia. Então, a primeira questão, vamos logo ler a tirinha, porque aí nós já vamos matar, nós já chegamos ao que nós queremos. Tirinha não, na verdade aqui nós temos um cartoon em forma de tirinha. Temos aqui as personagens, as cobras, não é? E aí a primeira cobrinha diz, será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim, mas só para outros cientistas. Aonde está o humor aí, gente? Eu disse que o humor pode ser quebra de expectativa, duas coisas, quebra de expectativa ou ironia. Eu tenho aqui uma quebra de expectativa ou tenho ironia? Quando ele pergunta, a primeira cobrinha diz, será que os cientistas vão conseguir explicar o universo? A outra diz que sim, mas só para outros cientistas. Então, se você está na dúvida se é uma quebra de expectativa ou ironia, não tem problema. Vamos às alternativas e lá você vai ver onde tiver uma quebra de expectativa voltado para isso, mas só para os outros cientistas, ou uma ironia, será a nossa resposta. Então vamos lá. O cartoon produz humor brincando com o quê? A caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Caracterização da linguagem. Caracterizar, vocês sabem que nós temos a linguagem padrão, que é a da gramática, e temos linguagem coloquial, regional, linguagem social, linguagem técnica. Temos vários outros tipos de linguagens que nós vamos estudar dentro de variedade linguística. Então, caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Uma esfera de comunicação específica, ou seja, um grupo específico. Será que está relacionada com o que a cobrinha falou aqui? Mas só para outros cientistas? Os cientistas são um grupo específico? Vamos lá. Então vamos à letra B. Deteriorização do conhecimento científico na sociedade contemporânea. Gente, deteriorar é destruir. Eles destruíram aqui o conhecimento científico? Não. Letra C. Impossibilidade de duas cobras conversarem. Gente, impossibilidade de duas cobras conversarem. Nós sabemos que há na língua um recurso chamado de prosopopeia ou personificação, que é quando animais, seres inanimados ganham vida, têm comportamento igual ao de um ser humano. Nesse caso aqui, as cobrinhas estão como prosopopeia ou personificação. Exatamente. Então, letra C, esdrúxula. Letra D, dificuldades inerentes aos textos produzidos por cientistas. Opa, dificuldades inerentes aos textos produzidos por cientistas.
Gente, quem tem dificuldade de ler um texto produzido por cientista é quem não entende aquela língua, mas os outros entendem. Então aqui muita gente vai ficar entre a letra A e a letra D, não é? Letra E, complexidade da reflexão presente no diálogo. Pode ser que você pense isso, mas não é. A quebra de expectativa não está aí. Nem o humor. O humor não está na complexidade da reflexão. A reflexão é complexa? É, mas desde o primeiro quadrinho que já vem a questão complexa. Não é a quebra de expectativa nem a ironia. A ironia ou a quebra de expectativa, que vai refletir no humor, vai estar aonde? Vamos lá, letra D. Dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. Aqui, gente, ficou tudo como se todo texto produzido por cientistas fossem difíceis de ser compreendido. Ele só é difícil de ser compreendido porque não entende aquele vocabulário, ok? Não tem aquele conhecimento. Letra A. Caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Vejam que a cobrinha disse que os cientistas conseguiriam sim explicar o universo, mas só para outros cientistas, para um grupo específico. Então ela fez aí uma ironia, que eles conseguem, mas só para eles mesmos. Então é justamente a resposta: caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Pessoal, por hoje é só. Próxima aula nós estaremos vendo outros gêneros. Fiquem com Deus. Tchau!